Lembra-te da palavra a teu servo, na qual me fizeste esperar. Salmo 119, verso 49. O Salmo 119 é uma composição maravilhosa. Suas expressões são tantas quanto as ondas, mas seu testemunho é como o mar. Trata-se sempre do mesmo assunto e consiste, como você pode observar, de um grande número de versos, alguns dos quais são muito semelhantes a outros, e ainda ao longo das 176 estrofes, o mesmo pensamento não é repetido. Sempre há um tom de diferença, mesmo quando a cor do pensamento parece ser a mesma. Alguns disseram que nele há ausência de variedade, mas isso é apenas a observação de quem não o estudou. Pesei cada palavra e olhei para cada sílaba com meditação prolongada e testifico que esta canção sagrada não contém tautologia, mas é encantadoramente variada do começo ao fim. Sua variedade é a de um caleidoscópio, de alguns raios de luz, uma variação ilimitada é produzida. No caleidoscópio, você olha uma vez e há uma forma estranhamente bela. Você move um pouco o vidro e outra forma igualmente delicada e bela está diante de seus olhos. Então está aqui. O que você vê é o mesmo, mas nunca é o mesmo. É a mesma verdade, mas é sempre colocada sob uma nova luz, colocada em uma nova conexão, ou de uma forma ou outra investida de frescor. Não creio que qualquer outro assunto, exceto um celestial, teria permitido que tal salmo fosse escrito nele, pois as coisas deste mundo logo se espalham e dissipam. Nem poderiam tal tratamento ter sido dado ao assunto por qualquer mente menos que a divina. A inspiração sozinha pode explicar a plenitude e o frescor deste salmo. As melhores composições dos homens logo se esgotam. São cisternas e não mananciais. Você gosta muito delas no primeiro contato e acha que poderia ouvi-los centenas de vezes, mas não, você logo os achará cansativos. Muito rapidamente, um homem come muito mel, até as crianças, enfim, se fartam de doces. Todos os livros humanos envelhecem depois de um tempo, mas com a palavra de Deus, o desejo de saber aumenta, e quanto mais você sabe disso, menos acha que sabe. O livro cresce sobre você. Ao mergulhar em suas profundezas, você tem uma percepção crescente do infinito que permanece inexplorado. Você ainda está suspirando para saber mais daquilo que é a sua felicidade saber. Este maravilhoso salmo, por sua grande extensão, ajuda-nos a admirar a imensidão das Escrituras. Por manter um assunto, ajuda-nos a adorar a unidade da Escritura, pois ela é apenas uma. No entanto, pelas muitas voltas que ele dá ao mesmo pensamento, ajuda você a ver a variedade das Escrituras. Quão multiformes são as palavras e pensamentos de Deus. Em sua palavra, assim como na criação, as maravilhas da sua habilidade são realmente múltiplas. Admiro muito neste salmo o amálgama singular que temos de testemunho, de oração e de louvor. Em um versículo, o salmista dá testemunho. Em um segundo verso, ele louva. Em um terceiro verso, ele ora. É um imenso feito de muitas especiarias, mas elas são maravilhosamente compostas e trabalhadas juntas, de modo a formar uma doçura perfeita. Você não gostaria de ter um terço do salmo composto de oração, marcado até o versículo 60, por exemplo, e depois outra parte composta exclusivamente de louvor, e ainda uma terceira parte de testemunho sem mistura. É melhor ter todos esses ingredientes divinamente doces, misturados e trabalhados em uma unidade sagrada, como você os tem neste salmo 3 vezes sagrado. Meu texto é uma oração, mas nele há um testemunho e uma certa dose de louvor. Neste único texto há a mesma mistura de perfumes doces que em todo o salmo. Que Deus nos dê a graça de estarmos em tal estado de coração que possamos entrar na oração do texto. Por isso, presta um testemunho de gratidão que possamos nos juntar a esse testemunho. No que se refere a louvar a Deus, possamos também louvá-lo de todo o coração. Existem apenas 2 coisas sobre as quais posso tentar falar neste momento. Não posso tirar de um baú tão rico todos os seus tesouros. A primeira é a oração. Lembra-te da palavra ao teu servo, na qual me fizeste esperar.
E em segundo lugar, o apelo da oração. É um apelo triplo, creio eu. É a sua palavra, sou seu servo e tu me fizeste esperar nisso. Vem, Espírito Santo, e abençoe nossa meditação. A oração. Davi ora, lembra-te da palavra ao teu servo. Lembrar. Essa oração é feita à maneira dos homens, pois Deus não pode esquecer. Seria uma concepção muito baixa de sua onisciência se imaginássemos que algo passou longe do seu conhecimento. Vemos as coisas como elas vêm uma após a outra em uma procissão, mas Deus está em uma posição na qual ele vê tudo de uma vez só. Um homem que viaja pela Inglaterra vê uma porção de cada vez, mas aquele que olha para o mapa vê todo o país presente diante dele ali mesmo. Deus vê tudo como agora. Nada é passado, nada é futuro para ele. Ele vê as coisas que não são como se fossem, e as que serão como se já tivessem sido. Deus não se esquece e, portanto, o texto fala apenas em um certo sentido restrito e deve ser entendido à maneira dos homens. Amado, de que outra maneira poderíamos falar? Deus não nos ensinou a falar à maneira de Deus. Como poderíamos? Não somos divinos. Há uma linguagem acima que Paulo ouviu, da qual ele disse que não era lícito um homem pronunciá-la, ou seja, não existe um vocabulário humano aqui para tal. Os homens devem falar como os homens, e cada tipo de homem deve falar segundo os seus próprios modos. Portanto, não vamos censurar um irmão mais jovem quando ele faz uma oração que é muito natural dele, embora pareça estranho para nós. Não vamos condená-lo porque sua linguagem não é estritamente correta, pois embora possa soar assim em nossos ouvidos, o Senhor pode ficar bem satisfeito com ela. Você é inteligente, educado e um cristão maduro, e a linguagem infantil de um iniciante pode soar em seus ouvidos, mas você deve suportar o choque, pois o Senhor carrega muito mais debilidade de você e de outros, de seus filhos. Se a linguagem é natural para o novo convertido e flui do seu coração, ele fala à maneira e de acordo com a maneira dos homens, que é sempre falha. Você não se sairá melhor se for julgado do ponto de vista de Deus. Estamos muito aptos a transformar os homens em ofensores da palavra. Certamente Deus pode tirar o melhor proveito dos seus servos como ofensores com o melhor de suas palavras, se ele quiser. Em tal caso, ele poderia ter agarrado o seu servo Davi bruscamente e dito: lembrar? Você disse lembrar-se para mim? Você imagina que eu posso esquecer? E você assume a responsabilidade de falar com o Deus eterno e dizer a ele para ele lembrar? No entanto, nenhuma falha foi encontrada nessa oração. Pelo contrário, é uma oração que o próprio Espírito Santo inspirou, e o Espírito Santo a registrou e a colocou neste salmo como modelo para que possamos orar da mesma maneira. Garanto-lhe que, se nossas orações fossem avaliadas de acordo com o padrão de linguagem que os anjos usam diante do trono eterno, pareceriam coisas muito, muito pobres, cheias de expressões errôneas. Mas Deus não as mede assim, pois embora falemos à maneira dos homens, é para nosso consolo que Deus ama a maneira dos homens, pois é a maneira do seu Filho unigênito. É assim que Jesus falou, e o Senhor, em nosso tom débil, que por si só poderia ser aberto à censura, ouve a linguagem do Filho do Homem, e por sua causa querida, ele não nos condena, ele não condena nosso falar à maneira dos homens. Ele nos permite, por assim dizer, pois ele mesmo sabe ler nas entrelinhas. Ele entende o significado de nossos gemidos e lágrimas e, quando deixamos de nos expressar adequadamente em palavras, ele lê nosso coração e aceita nossos significados secretos. Acho que estou autorizado a fazer estas observações sobre essa expressão da oração. Lembre-se da palavra, dirá o teu servo, e espero que elas forneçam conforto para aqueles de vocês que têm dons muito fracos de expressão quando se aproximam do propiciatório. Não escondo de mim mesmo o fato de que é a linguagem que contém algum traço de incredulidade. Talvez não houvesse descrença no coração do salmista na época, mas é uma linguagem adequada para quem nem sempre foi um crente firme e inflexível. Parece que o pensamento de que o Senhor poderia esquecer cruzou a alma do suplicante. Parece que, embora não tenha sido tolerado, pois a fé o expulsou, a sugestão havia batido à porta da mente, dizendo:
Meu caminho está escondido do Senhor. A minha causa está ausente do meu Deus. Não dizemos a outra pessoa, lembra-se, a menos que haja pelo menos a apreensão da possibilidade de esquecimento. Davi não queria dizer exatamente, quando começou a pensar sobre isso, que realmente pensava que Deus se esqueceria. Mas geralmente falamos com pressa quando falamos na descrença. E então não medimos o que dizemos. A descrença é a pressa da alma. Uma alma regenerada, sentada, quieta e avaliando corretamente toda a questão entre a fidelidade eterna de Deus e os problemas passageiros da vida, não pode demorar a chegar a uma conclusão confiante. Há pressa em relação às nossas preocupações e ansiedades. E nessa pressa podemos nos precipitar para toda a conclusão de que o Senhor pode nos esquecer. Ó pobre criança preocupada, se você é tão tola a ponto de permitir que um medo tão absurdo entre em seu peito, seu pai preferiria que você expressasse sua apreensão a ele do que escondê-la em seu coração. Um fogo abafado é sempre perigoso. Se você suspeita que pode ser esquecido, ore com honestidade. Lembre-se da palavra ao teu servo. Essas orações são colocadas nas Escrituras com o propósito de que possam ser expressões de que temos medo de expressar. O pavor está realmente aí, e Deus o vê e nos ensina a liberá-lo. Com gemidos que não podem ser proferidos, seu Espírito nos ajuda, mas às vezes ele nos ajuda de outra forma, ou seja, ajudando-nos a proferir esses gemidos. Ele nos encoraja a expressar o que, a princípio, não ousamos dizer. Por isso, somos ajudados a dizer: lembre-se da palavra. Embora coremos ao pensar que jamais deveria ter ocorrido a nós, que Deus poderia esquecer. Vejamos a oração novamente. Lembre-se da palavra que falaste ao teu servo. A intenção daquele que fez esta oração era pedir a Deus que se lembrasse de sua palavra, cumprindo-a. Esse é o verdadeiro significado disso. Como quando um servo às vezes diz: espero que se lembre de mim. Sim, vamos nos lembrar dele, mas não é bem isso que ele quer dizer. Os que falam assim esperam que lhes demos algum sinal de lembrança, alguma prova prática de que nos lembramos deles. Portanto, esta oração significa: Senhor, deixe-me não apenas estar em seus pensamentos, mas deixa-me estar em seus atos. Você prometeu suprir minhas necessidades. Lembre-se de mim suprindo minhas necessidades. Você prometeu perdoar meus pecados. Lembre-se de mim dando-me um senso de perdão. Você prometeu ajudar o seu servo e me dar força de acordo com o meu dia. Lembre-se da sua palavra, cumprindo a sua palavra e concedendo-me a força de acordo com a minha necessidade. Bem, amados, esta é uma oração muito legítima. Na verdade, é a própria essência da oração, colocar Deus em mente o que Ele prometeu. Você nunca pode orar 1 centímetro além da corda da promessa com qualquer certeza de ser ouvido. De minha parte, sempre me sinto seguro com Deus quando posso citar suas próprias palavras. Sinto então que posso pedir ousadamente e não preciso colocar "se for a tua vontade" e essas outras reservas, porque se a promessa não fosse a sua vontade, ele não teria falado. Há a promessa em sua palavra, e sei que ele a colocou ali como um índice do que pretendia dar e fazer, e como um convite a seu filho para implorar a ele sobre as mesmas coisas que ele indicou. E diga a ele: agora, Senhor, faça como você disse. Portanto, sigo a linha que o Senhor traçou para mim e espero que ele faça o que disse. É uma grande coisa, quando você está suplicando a qualquer homem, trazer sua própria caligrafia diante dele. Você tem então um certo domínio sobre o que você pede de uma maneira mais firme. Você tem a promessa dele em preto e branco e ele não pode fugir disso. A intenção de Deus em nos dar a promessa, por assim dizer, em preto e branco, em sua própria caligrafia, é que ele pode ser consultado por nós para fazer aquelas mesmas coisas que ele se comprometeu a fazer. Os homens ímpios não conseguem entender o que é a oração. Você acha, eles dizem, que pode mudar a vontade de Deus? Respondemos a eles: nunca supomos nada disso, mas supomos que nossa oração seja a sombra de uma bênção vindoura. Assim como os eventos vindouros projetam suas sombras diante de nós,
Então, quando Deus está prestes a nos abençoar, Ele nos induz a orar por essa mesma bênção. Se fosse possível excluir a sombra do homem, não poderíamos esperar que o homem entrasse. E se fosse possível excluir a oração da nossa alma, deveríamos sentir ao mesmo tempo que excluímos a bênção. Nosso Senhor tem o prazer de duplicar suas misericórdias. A bênção em si é grande, mas é uma bênção igual orar por ela. Frequentemente, faz mais bem uma criança obter um favor do pai do que o próprio favor que lhe traz. Se o pai atribui a ele alguma pequena tarefa a fazer, se ele diz: agora, meu filho, prove para mim que isso será uma coisa boa. O exercício mental, a súplica, o pedido podem ser tão úteis na criança, a educação delas, como a coisa pela qual ele pede. Eu digo novamente, nosso Deus duplica suas bênçãos ao fazer seus servos orarem por elas. A oração, então, nada mais é do que isso, minha lembrança fiel de que Deus prometeu certa bênção e, em seguida, lembrá-lo de que ele prometeu. Não é suposto que ele se esqueça, mas ele quer que eu haja em relação a ele como se ele pudesse esquecer, a fim de que, por tal exercício, eu mesmo possa vir a valorizar a bênção e ser incitado à persistência e fervor. A oração é correta quando dizemos: lembre-se da palavra dada ao seu servo. É de fato o que Deus sempre pretende que a oração seja, uma lembrança ao Pai Celestial da sua promessa. Às vezes, essa palavra, lembrar, é usada de maneira muito apropriada, porque parece à mente que Deus provavelmente se lembrará de outra coisa que seria uma perda para nós. Suponha que você e eu estejamos andando contra Deus, e às vezes seu povo anda contrário a Ele. Então o Senhor pode se lembrar do nosso pecado, e Ele pode começar a lidar conosco de uma forma de punição, a nos humilhar e disciplinar. Então é a hora de entrar com esta oração: lembra-te da tua palavra ao teu servo. É o mesmo que dizer: embora meus pecados clamem em seus ouvidos e clamem que você deve me ferir, lembre-se de sua palavra de promessa, promessa de perdão, de piedade, de poder, e deixe-me viver. Admito, meu gracioso Senhor, que se você ouvir minha fraqueza em oração, isso me acusará de falta de sinceridade e, portanto, você pode estar inclinado a negar isso para mim. Todos os meus esquecimentos, falhas e transgressões clamam contra mim. Se você ouvir isso, meu Senhor, você pode muito bem alcançar a vara e me ferir novamente e novamente. Mas, fique surdo a essas vozes e ouça apenas a música de sua própria palavra. Como dizem os versos: não pelos meus pecados, ó Senhor, lembre-se. Não seja o seu próprio vingador, mas por sua grande e eterna misericórdia, Salvador, Deus meu, lembre-se de mim. Lembre-se de sua palavra e esqueça minhas palavras. Lembra-te da palavra sobre a qual me fizeste ter esperança e esqueças das coisas pelas quais te deixei irado. Sei que você pode muito bem se lembrar dos meus pecados, como fez com os pecados de Israel no deserto, e dizer: eles não entrarão no meu descanso. Mas eu imploro que não faça isso. Você pode ouvir minhas provocações e minha incredulidade e dizer: você morrerá no deserto. Mas, ó meu Deus, como Moisés pleiteou sua aliança contigo, eu também imploro a ti, não por mim, mas por causa da tua palavra, não por minha causa, mas por causa da tua promessa e da tua aliança. Suplico-te, não falhes o teu servo, mas ainda me acompanhe até que me leves ao descanso que me prometeste. Você vê então a adequação singular da expressão, embora à primeira vista possa parecer questionável: lembre-se da palavra ao seu servo. Irmãos, a grande misericórdia para nós é que Deus tem uma memória muito forte. Para com seu povo, ele tem uma memória tão forte que disse: será que uma mulher pode esquecer seu filho de peito para não ter compaixão do filho que está no seu ventre? Sim, ela pode esquecer. Ainda assim, eu não vou te esquecer. Que memória forte, mais forte do que a memória de uma mãe com um bebê em seu peito. Ó bendita memória de Deus, mesmo assim não vou te esquecer. Eis que te gravei, diz ele, na palma das minhas mãos. Não há como esquecer o que está escrito nas palmas das suas mãos. Você não pode fazer nenhum trabalho e você o vê lá. E Deus não pode fazer nenhum trabalho sem ver os nomes de seus filhos.
Ele não pode fazer nenhuma obra de julgamento sem ver seus nomes e, portanto, poupa seu povo. Ele não pode fazer nenhuma obra de generosidade, exceto vendo que seus nomes estão em suas mãos e, portanto, ele diz: certamente, abençoando, eu te abençoarei, e multiplicando, eu te multiplicarei. Suas mãos estão marcadas com os nomes de seus amados, e não é possível que ele os esqueça. O Senhor tem uma memória amorosa, ele não pode esquecer os seus. Pense em palavras como essas: lembro-me de ti, do amor das tuas esposas. Ó Israel, não serás esquecido de mim. O Senhor teu Deus não te abandonará, nem te esquecerá do pacto de teus pais que ele jurou para eles. E então nosso Deus tem uma longa memória. Quantas eras se passaram antes que Cristo viesse, e ainda assim sua vinda estava sempre na mente do Senhor. A plenitude dos tempos ainda não havia chegado, e mesmo assim o Senhor não se esqueceu disso, pois assim que o relógio bateu naquela mesma noite, eles não esperaram até de manhã. Uma multidão das hostes celestiais reconheceu o sinal, e seu louvor fluía em uma catarata de canções deliciosas que enchia o ar da meia-noite. Eles cantaram: glória a Deus nas alturas e paz na terra, boa vontade para com os homens. Cristo nasceu no exato momento em que Deus decretou que ele deveria nascer. As semanas terminaram, a dispensação encerrada, e eis que ele veio. Deus tem uma memória muito exata e pontual. Lembre-se de quando Israel saiu do Egito. No mesmo dia, o Senhor os conduziu. O Senhor se gloria na exatidão da hora. Conheço algumas pessoas que nunca deixariam uma conta sem pagar por um dia. E quanto a seu aluguel, eles estão prontos antes do meio-dia e dizem: meu senhorio nunca teve que esperar. Eu estava sempre pronto para o momento. Você descobrirá que Deus, embora ele nunca esteja antes do seu tempo, nunca é tarde demais e nunca está atrasado. Ele tem uma memória muito exata, uma memória sobre pequenas coisas e sobre momentos de tempos importantíssimos. E ele mantém contato com seus servos até os jotas e as vírgulas da palavra que ele lhes deu. Ele tem, amados, uma memória muito graciosa para com o seu povo, porque é forte em certos sentidos e em certos assuntos, mas no amor a torna muito fraca em outros. Ele diz: seus pecados e suas iniquidades não me lembrarei mais. Ele esqueceu suas transgressões e lançou todos os seus pecados nas profundezas do mar. Toda a força da memória do Senhor, que pode ter ido na direção de notar nossas más ações, vai na direção contrária. Ele é ainda mais poderoso para se lembrar de nós para o bem, porque ele nunca se lembrará de nosso mal enquanto viver. Amado, o Senhor pensa em você para lhe fazer o bem. Falando à maneira dos homens, ele trama, ele urde e planeja fazer o bem a seu povo. Ele diz que nos abençoará de todo o coração e de toda a alma. Essa é uma expressão maravilhosa. Deixe-me dar-lhe o texto preciso. Sim, alegrar-me-ei por causa deles, fazendo-lhes o bem. E os plantarei nesta terra, seguramente com todo o meu coração e com toda a minha alma. Pense em Deus abençoando o seu povo de todo o coração, regozijando-se por fazer-lhes o bem. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e o coração do Senhor está ocupado com os casos do seu próprio povo. Bendito seja seu querido nome. Temos muito a apelar quando oramos. Lembra-te da palavra a teu servo, na qual me fizeste ter esperança. Olhamos aqui para os prazos que o salmista usa. O primeiro é: lembre-se da palavra. É um apelo bendito. A palavra, pois pela palavra sobre a qual Deus fez seu servo ter esperança, se estende a palavra de Deus. Ele nunca faz seu povo ter esperança na palavra de outra pessoa. É na palavra do Senhor que a esperança do seu povo encontra apoio. Vamos considerar o poder, a dignidade e a glória dessa palavra. Este é o maior de todos os fundamentos de segurança. Já disse que você não pode ter maior domínio sobre um homem do que quando você tem sua própria palavra a suplicar. Lembre-se da palavra. Deus é soberano. Ele tem o direito de fazer absolutamente o que deseja. Quem deterá sua mão ou lhe dirá o que você está fazendo? Mas Deus, falemos com reverência aqui, quando Ele faz uma promessa, liga-se com cordas de sua própria fabricação. Ele se vincula a tal e tal curso quando diz que tal e tal coisa acontecerá.
Portanto, quando você agarra a promessa, você se agarra a Deus. Fato maravilhoso. É maravilhoso que possamos, por assim dizer, mover o braço que move as estrelas e segurar o rei que segura as águas na palma de suas mãos. Se você tem a promessa dele para isso, Deus deve lhe dar a bênção. Deus pode mais cedo deixar de ser do que deixar de ser verdadeiro. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Ele disse, e ele não deve fazer isso. Não há nada na terra, não há nada no céu tão firme quanto a palavra simples e nua de Deus. Quão poderoso é este apelo quando você apresenta perante o Senhor sua própria palavra sagrada. É uma palavra real. Não esperamos que os reis sejam rápidos e soltos com as palavras. Eles dizem, se a honra fosse banida de todo o resto da humanidade, ela ainda deveria encontrar um refúgio no seio dos reis. Mas o que devo dizer do Rei eterno, imortal, invisível? Ele vai mentir? Você suspeita daquele abençoado e único potentado, o Rei dos reis e o Senhor dos senhores? Como você insulta sua majestade se sonhar que ele pode falsificar sua promessa solene e quebrar sua palavra? Onde está a palavra de um rei? Aí está o poder, porque há fidelidade por trás dela. Mas é mais do que uma palavra real, irmãos. É uma palavra irrevogável. O homem tem que engolir suas palavras às vezes e desdizer o que diz. Ele iria cumprir seus compromissos, mas não pode. Não é que ele seja infiel, mas sim incapaz. Agora, isso nunca é assim com Deus. Sua palavra nunca retorna a ele vazia. Vá, encontre os flocos de neve voando em seu caminho como pombas brancas de volta ao céu. Vá, encontre as gotas de chuva subindo como diamantes arremessados da mão de um homem poderoso para encontrar um local de hospedagem na nuvem da qual caíram. Até que a neve e a chuva voltem ao céu e zombem do solo que prometeram abençoar, a palavra de Deus jamais voltará para ele vazia. O que ele prometeu será, e o que ele revelou certamente será cumprido, com certeza. Deus nunca falou em segredo, em um lugar escuro da terra, de modo a revogar uma única palavra que ele havia falado anteriormente. Ele nunca anulou uma das suas ordenanças ou cancelou uma das suas promessas. Permanece o decreto eterno, firme como o trono de Jeová. E a promessa é tão infalível quanto o decreto. Não apenas é uma palavra irrevogável, mas é uma palavra toda poderosa. Lembrem-se, irmãos, de que pela palavra de Deus foram feitos os céus e todas as suas hostes. E é por sua palavra que todas as coisas consistem. Você e eu somos muito tolos quando queremos algo mais para descansar do que a palavra de Deus. Meu grande problema em lutar com inquiridores ansiosos é que eles exigem evidências desnecessárias e clamam por marcas e sinais. E eu tenho que dizer a eles muito claramente, então eu suponho que Deus é um mentiroso e você não vai acreditar nele a menos que ele traga evidências para apoiar sua palavra. Você é obrigado a sair correndo para encontrar provas de que ele diz e não vai acreditar a menos que obtenha essa prova. É muito assim conosco, e isso é um absurdo. Digo-vos, senhores, que a simples palavra de Deus é melhor do que todas as provas e evidências, e sinais e marcas que poderiam ser amontoados por toda a eternidade. E mais, direi que, se todas as marcas e pontos e sinais e evidências e promessas e juramentos de homens, todos dizem não, se Deus diz sim, seu solitário sim ultrapassa todos os nãos e todas as outras negações que poderiam possivelmente ser reunidas. Nossa fé deve dar crédito a Deus por isso, pois o Senhor Deus só pode ser verdadeiro. Não devemos supor tal coisa. A fé ilimitada não é mais do que Deus merece. Ele não pode errar ou falhar. Os céus não são puros o suficiente à sua vista, e os seus anjos se tapam diante dele. E ele os acusou disso, não sem razão, pois todas as coisas comparadas a ele são loucura, e o maior dos intelectos são apenas tolos em comparação com Deus. Com ele não pode haver falha ou falsidade. Se tivéssemos poder para compreender sua palavra como deve ser apreendida, nossa esperança está lá e estaria segura para sempre. Você está com fome esta noite? Chegou a este ponto e você tem a promessa de Deus de que será alimentado? Então você será alimentado. Você será alimentado. O diabo vem até você e diz, sim, você pode ser alimentado, mas deve fazer uma ação errada para conseguir a comida. Ele fala com o Filho de Deus novamente e diz,
ordene que estas pedras se tornem pães. Não dê ouvidos a ele, mas acredite em Deus. Agora, é a sua hora de glorificar a Deus. Uma fé que pode acreditar com uma barriga faminta é fé de fato, mas é apenas a fé devida a Deus. Deus justificará abundantemente toda a confiança que depositamos nele. Diga ao diabo: o homem não viverá só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Há alimento na palavra de Deus, há tudo nessa palavra. A criatura deve seu poder de abençoar e nutrir a vontade de Deus. E se a criatura estiver ausente, a vontade de Deus ainda pode cumprir seu propósito por sua palavra, sem a criatura. Eu coloquei isso em uma luz muito forte, mas tenho certeza de que não vou além do que a palavra de Deus garante. Oh, que graça pleitear a promessa e descansar nela. Amado, quando você está orando na hora da angústia, que bendito apelo para você. Senhor, lembra-te da tua palavra. Disseste na tua palavra: quando passares pelas águas, estarei contigo, e através dos rios eles não te afogarão. Ele se lembrará disso. Você pode esquecer a palavra do Senhor, mas ele não se esquece. E quando você rogar, a resposta de paz virá à sua alma. Ainda me lembro de você com sinceridade. Embora o Senhor o castigue, ele não se esquece de você. Seu castigo é a prova de que ele pensa em você. Ele não o colocará como Edmar, nem o fará como Zebuim, pois o amor eterno não pode esquecer os objetos da sua escolha. Ele nos escolhe por seu amor e nos ama por sua escolha. Portanto, peça bem a sua palavra dita a você. O segundo fundamento está nas palavras seu servo. Lembre-se da palavra ao seu servo. Um homem é obrigado a manter sua palavra a qualquer pessoa e a todos. Mas às vezes pode haver pessoas especiais com as quais um fracasso seria particularmente desonroso. Entre os demais, um homem deve ser fiel a seu servo. Observe primeiro: lembra-te da palavra ao teu servo. Significa isso: Senhor, é a tua graça que me fez teu servo. Eu já fui um pária, eu já fui teu inimigo. Senhor, eu não vim a ti, mas tu vieste a mim. Não procurei emprego em suas mãos, eu era muito perverso para isso. Mas você me procurou. Foi a sua graça que me tornou seu servo. Agora, Senhor, você me trouxe para ser seu servo, para me envergonhar. Você fez a maior coisa por mim, não fará a menor. Receber-me a seu serviço foi uma grande condescendência da sua parte. Não vai me conceder minhas rações, alimento e água. Você não vai encontrar minha mercê. Você não será gentil comigo. É uma boa defesa, não é, querido? Novamente, aqui está um outro fundamento. Um servo tem direito a seu mestre. Ousamos dizer com muita reverência que temos direito a Deus quando somos seus servos. Claro, essa afirmação é apenas como ele permite e é baseada somente na graça, mas ainda é um forte apelo ao nosso gracioso mestre. Foi considerado um homem mau o mestre que deixou seu servo para morrer quando ele estava doente. Ele não podia mais trabalhar, então seu cruel dono o deixou a caminho da morte. Nenhum bom mestre faria isso. Senhor, você vai fazer isso comigo? Quando eu ficar doente, você vai me abandonar? Quando eu envelhecer, você vai me abandonar? Quando eu não puder mais falar em seu nome, você me renegará? Quando eu não aguentar mais por causa da fraqueza, você vai me jogar de lado? Quando eu me deitar arfando em meu leito de morte, você dirá: tive seus melhores dias, mas vou deixá-lo agora? A suposição seria uma blasfêmia. Não pode ser. Ó meu irmão, nosso Deus não nos deixará. Quando o coração do velho clama: ó Deus, tu me ensinaste desde a minha juventude, e até agora tenho declarado as tuas obras maravilhosas. Agora também, quando estou velho e de cabelos grisalhos, ó Deus, não me abandones. O Senhor responde: mesmo na tua velhice, eu sou o teu Deus, e até mesmo em seus cabelos brancos eu te carregarei. Eu tenho carregado e carregarei. Nosso Senhor Celestial não é como aquele mestre amalequita que deixou seu servo egípcio no campo porque estava doente. Não vamos imaginar uma coisa dessas. Há mais um apelo: se um homem põe a seus servos tal e tal trabalho a fazer, ele não é obrigado a encontrar-lhes o meio de fazê-lo. Só um mestre-tarefa cruel obriga os homens a fazer tijolos e não lhes dá palha para misturar com o barro. Não estamos lidando com o faraó. Lembre-se, estamos lidando com Jeová, que age de acordo com outro princípio. Amado, o Senhor nunca enviou nenhum dos seus soldados para guerrear às suas próprias custas.
Com que frequência, quando meu mestre me manda para a frente de batalha, tenho que clamar a Ele: Senhor, conceda-me suprimentos novos. Senhor, envia munição. Devo ter alimento, devo ter fundos, graça e orientação. Senhor, envie homens novos, enche as fileiras conforme um após o outro caia no campo. Eu o encontro sempre pronto com seus reforços e seus socorros e suas provisões. Não há falha de comissariado com Deus. Ele cuida bem dos seus servos que lutam e de seus servos sofredores, de seus servos aradores e de seus servos semeadores. E você espera que ele o faça. Um bom mestre não atribuirá a seu servo uma tarefa difícil, além de suas forças, e então se recusará a levantar a mão para ajudá-lo. Isso estaria longe do Deus da infinita misericórdia. Agora, querida irmã, você que começou a ensinar na escola dominical e sente que dificilmente está à altura, o Senhor a ajudará. Continue, não desista. Você que tem tentado pregar nas aldeias, mas que não vê nada de bom nisso, e estão meio inclinados a fugir, mantenham suas armas. Clame ao Senhor por mais força e Ele o ajudará. E que esta seja a súplica: Senhor, lembra-te da palavra ao teu servo, porque sou teu servo, Senhor. Desejo ser totalmente seu. Eu me entrego a ti, corpo, alma e espírito, e meu clamor é: amarre o sacrifício com cordas até as pontas do altar. Eu sou teu servo. Meu ouvido está colado à ombreira da porta, e eu nunca abandonaria seu serviço ou trabalharia para outro. Você sabe o que o velho servo dizia. Antigamente, quando seu senhor dizia com raiva: precisamos nos separar, John. Espero que não, senhor. Onde eu iria? O mestre não tinha intenção de ir pessoalmente com ele. Ah, disse seu mestre, não pretendo mais empregá-lo. Disse que o velho servo respondeu: Senhor, se o senhor não tem um bom servo, sei que tenho um bom senhor, e não pretendo deixá-lo. Não consigo pensar em ir embora. É maravilhoso sentir que você não está se afastando de Deus, que você tem um mestre tão bom que vai se apegar às ombreiras da porta dele, e se ele te colocar para fora pela porta da frente, você pretende entrar pela porta dos fundos. Deixe o Senhor fazer o que lhe agrada. Estou pronto para sempre, obrigado a pertencer somente a Ele. Irmão, decida que se você não pode pregar para o seu Senhor, você ouvirá por Ele. E se você não puder ser um líder da igreja, você será um seguidor em algum lugar. Mas ao seu Senhor você servirá para sempre. Este é então um dos fundamentos. Lembre-se da palavra ao teu servo. O último apelo apresentaria apenas algumas palavras, sobre a qual você me fez ter esperança. Senhor, tenho esperado na tua palavra e tenho agido de acordo com essa esperança. Acredito que a palavra seja verdadeira e jurei que é verdade. É uma boa defesa. Um homem me deu uma conta, não uma transação com a qual eu tenha algo a ver. Outra pessoa devia a ele, e ele repassou para mim como pagamento. Então suponha tal coisa. Suponha que eu vá e faça um desconto e diga: meu amigo, você deve honrar essa conta, porque recebi promessa do dinheiro por ela. Não deixe de cumpri-la. É como se disséssemos ao nosso Deus: Senhor, tu me fizeste esperar nesta tua promessa. Tenho levantado o conforto atual e feito gasto com o crédito disso. Tive tanta certeza de que seria cumprido que o coloquei no mercado e tenho vivido dos seus lucros ao esperar por ele. Veja como Davi descontou a nota promissória. Ele se encorajou com isso. Abra os versos que seguem meu texto e você verá. Este é o meu conforto na minha aflição, pois a tua palavra me vivificou. Ele estava se consolando com a promessa. E se a promessa falhasse, esse conforto teria sido uma pura ilusão. O Senhor iludirá aqueles que confiam nele. Leia o próximo versículo. Os soberbos zombaram de mim, contudo, não rejeitei a tua palavra. Eu me apeguei à tua verdade, ao teu preceito, à tua promessa. Declarei que a tua palavra é verdadeira. Você não a manterá e assim reivindicará a minha confiança. Eu me lembrei dos teus julgamentos antigos, ó Senhor, e isso me consolou. Eu já obtive força e estabelecimento de suas promessas. Você permitirá que o inimigo me diga que eu me enganei? Você vai revogar suas declarações? Não pode ser. Além disso, seus estatutos têm sido minhas canções na casa da minha peregrinação. Eu tenho cantado sua promessa. Tenho tanta certeza disso que, antes que se cumprisse, estive cantando sobre isso. Senhor, devo ser tolo por ter cantado por nada?
Novamente, de noite me lembrei do teu nome, Senhor, e guardei a tua palavra. Levantei-me no meio da noite para louvá-lo por suas promessas. Sentei-me em minha cama e bati palmas de alegria, porque você fez essa promessa e a colocou em meu coração. Isso não se tornará realidade? Ó amado, você pode ter certeza disso. Sua fé nunca foi além da bondade do seu Deus e nunca irá. Se você acredita em grandes coisas dele, ele fará coisas maiores do que você acredita. Ele fará muito mais do que você pede ou mesmo pensa. Esta é uma súplica maravilhosamente abençoada. Você me deu esperança, portanto, ó Senhor, lembra-te da tua palavra. Quando li como Deus cumpriu sua promessa ao seu povo de antigamente, disse: ele cumprirá comigo. E quando me lembrei de como ele havia cumprido outras promessas para mim no passado, disse: ele vai cumprir esta também. Seus procedimentos anteriores nos induziram a confiar nele. Se ele não tivesse sido tão gracioso conosco nas ocasiões anteriores, nunca esperaríamos ser ouvidos desta vez. Mas seu amor no passado nos obriga a confiar nele agora. Senhor, o Senhor me deu esperança. Minha esperança é a sua criação, nutrição e aperfeiçoamento. Estou justificado em esperar em ti nesta ocasião, pelo que você fez por mim em dias passados. Esta minha esperança é a obra do seu Espírito Santo em minha alma. O seu Espírito Santo pode fazer uma pobre alma ter esperança por aquilo que ele nunca receberá. O seu Espírito Santo pode me atormentar estimulando uma esperança que nunca será cumprida. Você me deu esperança. Foi a tua palavra e eu fui o teu servo e acredito na tua palavra. E o teu Espírito me ajudou a ir da fé à esperança. E agora, quando as janelas da esperança se abrirem, não te agradará enviar um mensageiro de graça e paz? Ó necessitado Filho de Deus, vá para casa e implore desta forma, e você não voltará vazio. Você chegou a uma posição da qual parece não haver escapatória? Não peça para escapar, mas clame: lembra-te da tua palavra ao teu servo, na qual me fizeste esperar. Você, pobre pecador além, que nunca encontrou a Cristo, pense nesta palavra graciosa: o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Apegue-se a essa declaração de amor e espere nela. Então diga: Senhor, lembra-te da tua palavra a teu servo, na qual me fizeste esperar. O Senhor abençoe a todos vocês e lhes dê uma esperança alegre em sua promessa segura, por amor do seu nome. Amém, queridos. Amém. Come to me, you weary one, and I will give you rest. I will give you rest.